Marcelo, boa noite, igreja. Marcelo veio me ajudar a pregar hoje. Não é, Marcelo? Um pouco, né? Nós estamos falando de restauração, que é um valor para a nossa igreja. A partir do momento que você encontra Cristo, o seu caminho não é só esperar a salvação, a vida eterna. O seu caminho é viver nessa vida, se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Isso que é ser cristão, né? Viver a plenitude da vida que Deus tem para nós. E na nossa igreja nós tratamos isso como um valor. E por isso nós temos o programa Celebrando Restauração, que é uma das formas que a gente tem vivido restauração na nossa igreja, né? E o Marcelo vai falar um pouco aqui da vida dele e de como o CR impactou na vida dele. Graça e paz, igreja. Eu sou o Marcelo. Sou um discípulo de Jesus Cristo em processo de restauração, lutando todos os dias contra o orgulho, a prepotência, a arrogância, a falta de amor ao próximo, a falta de compaixão. Tenho lutado contra os vícios do álcool, do cigarro, de drogas ilícitas. Tenho lutado contra todo tipo de mal que eu carrego comigo há muito tempo na minha vida. Desde cedo, pastor, eu fui ensinado que a melhor forma de viver é afastada dos conselhos de Deus. E foi assim que eu vivi, me distanciando da figura de Deus, esquecendo Ele como figura de Pai, zelando pelo pecado, zelando por fazer o que eu sempre bem quis e o que me trazia prazer nesse mundo. E foi assim que eu vivi. E me apeguei a mim mesmo e ao meu orgulho e à minha prepotência, acreditando que eu sabia tudo a respeito de mim e o que eu poderia fazer. A minha vida era melhor do que tudo. Não sabia quem era Deus e fui ensinado que Deus era outro tipo de ser. Um ser maldoso, que punha as pessoas e que esquece dos seus filhos. E foi assim que eu vi Deus durante toda a minha vida. Os meus pecados, eles sempre estiveram comigo. Eu sempre os alimentei e tinha orgulho deles. Acreditava que eles eram a manifestação da minha própria vida. E que eu era aquilo que eu fazia. E assim eu vivi. Até chegar a um ponto em que eu não conseguia mais me sustentar, inundado no vício de drogas, do cigarro, do álcool, da ignorância, da raiva, da decepção, da mágoa, do remorso. Até que Jesus, em 2017, ele resolveu me quebrar. E ele decidiu me lançar ao chão e fazer eu repensar tudo que eu era. Me fez ver eu ser pequeno, medíocre, sujo, covarde e desonesto que eu sempre fui. E Jesus conseguiu colocar em meu coração uma parcela de esperança em que eu poderia ter uma nova vida. E assim eu agarrei. Em 2017 eu tive um acidente, né? Que foi o auge do que aconteceu na minha vida em 2017, que combinou com esse acidente. Tive um traumatismo craniano e alguma coisa consertou dentro da minha cabeça. Foi o melhor acontecimento que houve em mim, na minha vida. E eu percebi que eu precisava mudar de vida. E eu percebi que existia alguém ainda olhando por mim, me protegendo. Escapei da morte por várias vezes, né? Na minha vida toda. E foi assim que eu cheguei à igreja, né? Cheguei à igreja sujo. Cheguei à igreja de Jesus
lotado por pecados, lotado por todo tipo de prática abominável aos olhos de Deus. E isso tudo me incomodava muito. O Espírito Santo, ele não tinha muito espaço dentro de mim, porque os compartimentos do meu coração eram inundados com todo tipo de amor ao pecado que existia. E o CR veio justamente para me chamar para um campo de batalha. O CR foi uma oportunidade que eu tive de segurar na mão de Jesus e ir ao campo de batalha, combater o inimigo e combater o meu principal inimigo, que era eu mesmo, e o amor que eu sentia por todo o pecado. Ele me fez conhecer mais de mim, me fez me detalhar, ele me fez enxergar o que era tudo aquilo que eu levava comigo, todo o fardo desnecessário do pecado, toda a tragédia, toda a dor, todo o mal que o pecado me causava, toda a origem do mal que me causava. E ele me fez refletir sobre isso. O CR me ensinou pouco a pouco como combater a minha prática do pecado, as minhas falhas de caráter, que não são poucas, são muitas. Me ensinou a ter amor por mim mesmo, me ensinou a enxergar a Deus como Ele é verdadeiramente. Ele me ensinou, a pouco, a mudar o meu comportamento. E assim eu agarrei a oportunidade, né? Eu comecei a rever as minhas práticas, eu comecei a rever o meu comportamento, os pecados que eu tinha, principalmente os pecados de estimação. O pecado de estimação é aquele que você leva consigo, que você cria, que você alimenta, que você dá banho, que você coloca para dormir, que você tem orgulho dele, aquele que você acha bonitinho, aquele que você acha o pecado fofinho, né? Existem vários tipos de pecado, como a avareza, a arrogância, esqueci agora, pastor. Mas eu comecei a rever a minha vida. Foi uma oportunidade que eu tive de colocar no papel, literalmente, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu enfrentava, as mágoas que eu guardava da minha infância, as mágoas que eu guardava de Deus, as mágoas que eu guardava do meu pai, da minha família, a mágoa que eu guardei de mim mesmo. E isso me ajudou, Deus me ajudou, o trabalho do Espírito Santo através do processo do CR, ele me ajudou a estudar bem detalhadamente tudo aquilo que eu passava. E com coragem eu enfrentei, e ao final do CR eu pude ver, após 9 meses de tratamento no CR, eu pude ver a manifestação do Espírito Santo sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, as mudanças de atitude que eu tive, a mudança de comportamento que eu passei a ter. Eu evoluí como marido, evoluí como pai, uma coisa que eu nunca tinha sido na minha vida, um pai exemplar. Eu pude, pela primeira vez, ser um pai, de verdade. E passei a ser um bom marido, mas principalmente, eu passei a ser um servo de Deus. Eu passei a alimentar o amor que eu sentia no meu coração em cumprir as ordenanças de Deus. E ao final do CR, a maior certeza que eu tive foi que eu precisava fazer de novo. Porque muitas das coisas que eu possuía no meu passado, eu ainda tinha guardado dentro de mim. E o desejo de quem faz o CR é que você consiga, sobre qualquer condição, ser fiel a Deus, em qualquer circunstância. E esse desejo de ser fiel a Deus, sobre qualquer circunstância, é o desejo que eu nutro dentro de mim todos os dias. E isso me faz evoluir cada vez mais. Eu não sou plenamente satisfeito somente com o amor que Deus colocou sobre mim. Eu quero retribuir esse amor que eu tenho a Deus, o amor que Ele me dá todos os dias. E eu acho que evoluindo como servo, como pessoa, como criação de Deus, como nova criatura de Deus, eu consiga fazer isso por qualquer dos meios que seja. Hoje o CR é o melhor programa que eu considero de evolução do cristão, fornecido por essa igreja. E é isso. Glória a Deus. Obrigado, Marcelo, pela coragem,
Ore pelo Marcelo, eu sei que Deus ainda vai usar muito ele na restauração de muitas vidas. Amém? Obrigado. Amém. Para que pregação melhor do que o testemunho de transformação de vida, né? Não tem. É por isso que Jesus nos chamou para ser testemunhas dele, né? Testemunhar o que ele fez e o que ele fez na sua vida, principalmente. E não existe palavra melhor do que o testemunho de alguém que foi transformado e foi libertado. Amém? Se inscreva aí, as vagas são limitadas, tá bom? Abra aí sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Está lá no final do Novo Testamento, antes das cartas 1º, 2º, 3º João. Tem 2 Pedro. Capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Amém? Está fraco. Amém? Acharam? Muito bem. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Vamos orar. Senhor, nós te oramos, te agradecemos, porque nós já encontramos no Senhor, ó Deus, a liberdade do pecado, de tudo que nos trazia o mal, ó Deus. Te agradeço porque hoje o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida que te agrada, Senhor. Senhor, te agradeço pelo que o Senhor vai falar hoje aos corações, pelas pessoas que o Senhor vai tocar, pela restauração e libertação que o Senhor vai trazer nessa noite, ó Deus. Que Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, para agir, para tocar, para transformar, ó Deus. Traz resposta, traz direção para aqueles que estão, ó Deus, clamando ao Senhor por respostas, por direção, por solução, ó Deus, dos seus problemas. Eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de 2 Pedro diz que o poder de Deus, o divino poder de Deus, já deu para você tudo o que você precisa para viver. E uma vida, essa vida que você pode viver é uma vida que agrada a Deus. Então o poder de Deus, ele já deu tudo que você precisa para viver uma vida abundante e uma vida que agrada a Deus. Ou seja, esse poder de Deus, ele que tem em mim e tem em você, já existe em você, se você tomou uma decisão ao lado de Cristo. É Deus me dando e dando a você todas as ferramentas que eu preciso para viver, que você precisa para viver a vida que Deus preparou para você. É isso que o divino poder de Deus nos dá. Tudo que está ao nosso dispor para que a gente possa viver uma vida abundante. Porque quando se pergunta assim, você pode perguntar: como é a vida que agrada a Deus? Que vida é essa que Deus preparou para mim? Para mim, na Bíblia, não tem palavra melhor que define a vida que Deus preparou para mim, a vida que Deus quer que eu viva, a vida que agrada a Deus, do que a expressão vida abundante. E a vida abundante que Deus tem para mim, tem para você, ela é abundante tanto em quantidade quanto em qualidade. O que isso quer dizer? Por que ela é abundante em quantidade? Porque ela começa aqui, na nossa vida aqui na terra, e ela vai durar até a eternidade com Deus. Quem tem a Cristo,
Não, e mesmo que passe pela morte física, ele um dia renascerá com Cristo e viverá eternamente com Ele. Então a vida aqui na terra é apenas o começo da vida que Deus tem para nós na eternidade. Então por isso que ela é em quantidade, é porque ela nunca vai acabar. Essa é a vida abundante em quantidade, que ela não tem fim, não acaba. E ela também, ela vai durar para sempre. E ela também é abundante em qualidade, porque a vida que Deus tem para mim e para você, ela é a melhor vida que eu poderia viver nesse mundo e no próximo mundo. É uma vida de qualidade. A gente fala muito isso hoje, né? Vida de qualidade. Se exercite, se alimente bem, não trabalhe demais, viaje, faça aquilo que você gosta, etc, etc. Só que quando se fala isso, embora tudo isso faça parte de uma vida de qualidade, ela está ausente aí o mais importante, que é a vida de qualidade no Espírito. Quando Deus habita em mim, eu posso viver uma vida em paz, uma paz que não vem de fora, mas vem de dentro, porque Deus habita em mim. Então, às vezes, nós falamos de vida de qualidade e esquecemos da principal parte dessa vida de qualidade. É Deus habitando em mim, é Deus agindo em mim, é Deus me transformando de dentro para fora. Essa vida de qualidade, ela é de qualidade aqui na terra e também lá no céu, né? Já que nós vamos viver até o céu. No céu, a gente pode falar, a Bíblia deixa bem claro como vai ser a vida no céu, como ela vai ser de imensa qualidade, né? Lá em Apocalipse diz que o próprio Deus habitará conosco, diz que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, diz que não haverá mais morte, nós não perderemos ninguém, nós não morreremos, não haverá tristeza. Por mais que você tenha Cristo na sua vida, você tem momentos de tristeza. Muitos momentos, às vezes, que você está triste, desanimado. Mas no céu não vai haver tristeza, não vai haver choro, não vai haver dor. Tudo isso vai ter passado lá no céu. Essa é a vida de qualidade que está à nossa espera lá no céu. E aqui na terra, o que é uma vida de qualidade, uma vida abundante aqui na terra? Deus tem uma vida abundante para mim, para você, para nós desfrutarmos dela aqui na terra. O que é essa vida aí? Como é que eu posso descrever ela? E mais importante, como é que eu posso viver ela, né? E eu gostaria de dizer, primeiramente, que essa vida abundante, ela não tem a ver com ser rico. Para alguns, ser rico é sinal de felicidade e vida abundante. Embora a promessa de Deus para nós não seja ficarmos milionários, Deus nos dá a garantia de que nós vamos ser supridos em todas as nossas necessidades. Lá em 2 Coríntios, a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer com que toda graça nos seja acrescentada, que em todas as coisas e em todo o tempo nós tenhamos tudo o que nós precisamos. Essa é a promessa de Deus. A graça dele sobre nossas vidas vai suprir todas as nossas necessidades, em todo o tempo, de todas as formas nós seremos abençoados. Diz também que nós seremos enriquecidos de todas as formas. Embora Deus não nos tenha colocado aqui para sermos apegados ao dinheiro, Ele mesmo diz: eu vou suprir todas as necessidades de vocês. Eu vou dar a você tudo que você precisa para viver. Às vezes, o nosso problema está em achar que precisamos de alguma coisa material que nós não conseguimos ainda. E aí, quando Deus quer nos dizer: meu filho, eu quero que você seja feliz e satisfeito em mim primeiro. As outras coisas vão ser acrescentadas.
Eu vou suprir as necessidades que você tem. Eu não vou desamparar você. Você não vai passar fome. Você não vai ficar sem ter o que vestir. Você não vai ficar sem um teto. Eu vou suprir as suas necessidades. É isso que Deus nos promete. É interessante que esse contexto de 2 Coríntios 9, ele está falando do incentivo aos irmãos a compartilhar, ser generosos. E o que é mais interessante é que o Filho de Deus, quanto mais ele reparte, mais ele tem. Quanto mais ele é generoso, mais ele é enriquecido. É isso. Quando nós doamos, Deus nos providencia muito mais. Quando nós somos generosos, Deus supre de forma ainda mais abundante todas as nossas necessidades. E como o texto diz que você vai ser enriquecido de todas as formas, Deus não vai lhe dar só o que você precisa para viver. Ele vai lhe dar alegria no coração, você vai ser enriquecido de paz, de saúde e de tudo mais que Deus tem para nós. A vida abundante não tem a ver com... Isso é algo que está muito em voga, na moda, digamos assim. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com seus corpos, com a sua aparência física. Pessoas que fazem sacrifícios enormes para ter um corpo perfeito, pelo menos de aparência. Pessoas que não têm esse corpo perfeito e ficam desanimadas, ficam tristes. Para algumas pessoas, a felicidade está em ter um corpo perfeito e poder exibir esse corpo. A pretexto de buscar uma vida saudável, o que muitos, na verdade, estão buscando é apenas uma aparência. E eu digo para você, incentivo, que nós precisamos buscar uma vida saudável. Nós precisamos exercitar, sim. Mas, às vezes, as pessoas pensam apenas na aparência que elas vão ter, nos elogios que vão receber, nos likes que vão ganhar. Agora, interessante que Deus nos dá saúde, Deus nos dá uma juventude prolongada, Deus nos cura das nossas doenças. Então, vida saudável está em Deus também, porque é Deus que pode curar nossas doenças. Lá no Salmos 103, do 3 ao 5, o texto diz assim: é Ele quem perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então Ele renova a nossa vida, prolonga os nossos dias, nos faz termos uma boa velhice, nos faz termos cura daquilo que está nos adoecendo. Aí quando eu olho para Jesus, eu lembro de um texto em que os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam para Jesus: Senhor, você é aquele que haveria de vir mesmo, o Messias, ou nós devemos esperar outro? E Jesus diz assim: olha ao seu redor, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Olha só o que é um lugar onde Jesus está presente. A cura das enfermidades que são incuráveis, a cura das doenças, é isso que acontece quando Jesus está presente. E esse Jesus está habitando aí na sua vida. O que significa que você pode orar, clamar e pedir para Ele curar você. Ele pode fazer isso. Isso é vida abundante. A vida abundante não tem a ver também com ser famoso ou ser reconhecido pelos homens. Todos nós, de alguma forma, temos esse desejo, que as pessoas nos reconheçam. Muitos abrem mão da sua dignidade, abrem mão da sua santidade, abrem mão da sua honestidade, tudo para ter o reconhecimento humano. Para ser visto, para ser elogiado. Não importa o que,
contanto que eu possa me destacar, as pessoas possam me ver. Homens e mulheres que expõem seus corpos sem pudor, expõem a sua intimidade, tudo em troca de curtidas, em troca de comentários. Eu estou falando disso porque eu caminho mais perto dos jovens e adolescentes da igreja, né? E eu sempre falo isso com eles. O seu corpo, toda a sua sensualidade. Você sabia que a sensualidade é algo que Deus colocou em nós? Só que o seu corpo, a sua sensualidade, ela precisa estar guardada para o seu marido e para a sua mulher. Ela não precisa ser exibida para todo mundo que puder ver, todo mundo que lhe seguir, não. A gente sofre porque a gente quer pegar aquilo que Deus nos deu para aproveitar e usar da forma errada. Deus nos deu a sensualidade, Deus nos deu o desejo sexual, a atração pelo sexo oposto, para ser usada, para ser desfrutada dentro do laço matrimonial do casamento. Quando é isso que se vive, nós podemos desfrutar da plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Mas quando nós saímos distribuindo nossa intimidade, nós saímos distribuindo nossas partes mais íntimas, nossos corpos, nós estamos violando aquilo que Deus nos deu para ser usado de outra forma. E aí nós sofremos todo tipo de consequências ruins. Emocionalmente, nós nos sentimos violados, usados, frustrados. E queremos desistir dos relacionamentos. E muitas vezes desistir até do casamento. Tudo porque não sabemos usar da forma correta. Enquanto o mundo nos pressiona para a gente fazer de um jeito, Deus diz assim: o meu jeito é o melhor. Então espere para fazer do jeito que Deus colocou, e você vai ser abençoado como você nem imagina. Voltando aqui, né, para o reconhecimento humano que muitas vezes nós procuramos. Ainda que as pessoas possam nos reconhecer, nos elogiar, ainda que alguém famoso possa desfrutar, muitas vezes, da idolatria dos homens, nós temos esse sucesso, essa fama, tudo isso é passageiro. As pessoas esquecem o que você fez, aqueles momentos de sucesso que você teve, as pessoas já não lembram mais, surge uma outra pessoa que fez outra coisa melhor, e aí ela se torna o famoso do momento. Mas eu e você podemos buscar em Deus alguém que nunca esquece da gente, que nunca nos deixa, que nunca nos abandona, que sempre vai nos amar. Esse é o reconhecimento que todos nós precisamos. Nenhum reconhecimento humano vai suprir a nossa carência de amor, de afeto, que só o Senhor Jesus pode nos dar. Em Isaías, Deus diz que, ainda que uma mãe que se esqueça do seu bebê, do filho que mama, Deus não vai se esquecer de nós. O texto diz que Deus tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Então Ele não vai esquecer, não tem como Ele esquecer. Ele usa essa comparação para nos mostrar como nós somos importantes e valiosos e preciosos para Ele. Não procure reconhecimento, elogios das pessoas, porque só o reconhecimento e o amor de Deus é que pode lhe preencher. Isso é alguns exemplos de vida abundante. Em Deus suprir as nossas necessidades, em Deus dar tudo que nós, suprir aquilo que a gente precisa, em Deus nos dar cura, em Deus cuidar da nossa vida, em Deus não nos abandonar. Tudo isso é o que o Senhor Jesus tem para nós. A gente começou falando sobre, lembra lá do texto de 2 Pedro, que o divino poder de Deus deu a mim e a você tudo que nós precisamos para viver a vida abundante que Ele tem para nós. Aí o texto de 2 Pedro, ele continua, completa dizendo assim, que é por meio do pleno conhecimento de Jesus que esse poder se manifesta na nossa vida.
Ou seja, o divino poder de Deus está à nossa disposição para nos trazer vida. Quem entra na nossa vida e nos dá tudo isso é Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu posso desfrutar da vida abundante que Ele tem para mim. É Jesus que pode me dar essa vida. O poder de Deus se manifesta em nós quando nós conhecemos mais e mais o Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu tenho experiência com Deus, mais eu posso desfrutar da vida que Ele tem para mim. Você percebe que viver uma vida abundante tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais isso se torna verdade na minha vida. Quanto mais distante, mais eu não consigo viver isso. Então eu posso dizer sem sombra de dúvida, o seu relacionamento com Deus define a qualidade da sua vida. Quando o seu relacionamento está indo bem, quando você está crescendo, se aproximando dele, mais você vai ser gerada vida em você, mais a sua vida vai ser abundante, mais você terá paz, mais você receberá cura, mais você será suprido nas suas necessidades. É assim que Deus faz em nós. Às vezes tem gente que sai da igreja achando que tem coisa melhor para fazer, que lá fora, que sabe o que é melhor para você e que não vai continuar mais. As pessoas saem com essa coisa, eu tenho outra vida para ver, essa aqui não é a minha. Aí, por um tempo, às vezes muito tempo, as coisas estão dando certo. E a pessoa pensa, tá aí, ó, eu nem precisava mesmo de Deus, deu tudo certo. Às vezes é um pensamento só inconsciente. Só que quanto mais você se afasta da luz, mais a escuridão toma de conta da sua vida. E aí você vai sofrendo, é como o filho pródigo, as coisas vão se acabando, o dinheiro que você tinha vai se acabando, os amigos vão se afastando, você vai sendo cada vez mais humilhado, sendo tirado cada vez mais coisas, tudo porque você achou que longe de Deus você ia conseguir ser feliz, você ia conseguir encontrar paz na sua vida. E um sem número de pessoas volta para a igreja arrependido e reconhecendo, eu estava errado, eu pensei que a minha vida ia dar certo sem Deus, e eu estou de volta. Só que muitas vezes você está de volta quebrado, machucado, cheio de feridas, que dão trabalho para ser restauradas. Por isso não se afaste do Senhor. Mesmo que você esteja desanimado, continue com o Senhor. E vida abundante é resultado de relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor Jesus. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais essa vida começa a agir e crescer em mim. É por isso que Jesus disse assim, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que é a vida eterna. A vida eterna começa aqui. E quando eu conheço a Deus, a vida eterna se manifesta na minha vida. Jesus também disse assim, olha, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, se você aceitar o convite que eu tenho para você, essa água que você beber vai entrar na sua vida e ela vai se tornar uma fonte que vai jorrar até a vida eterna. Jesus está dizendo que é nele, é com ele que nós podemos viver a vida abundante. É só nele, é só ele que pode nos dar isso. Então, fazendo a recapitulação, Deus nos deu o divino poder para que possamos viver uma vida abundante. Como é que esse divino poder se manifesta e age na minha vida? Por meio do conhecimento que eu tenho de Deus, por meio do relacionamento que eu tenho com Ele. É assim que esse poder é transferido, vai sendo transferido para a minha vida, à medida que eu dou espaço para o Senhor e eu me relaciono com Ele. Aí o versículo 4 do texto que a gente leu lá de 2 Pedro, diz assim, ó, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas
vocês se tornassem participantes da natureza divina. A Bíblia está dizendo que eu e você podemos nos tornar participantes da natureza divina. Perceba que a Bíblia está falando do mesmo assunto. Quando eu me torno participante da natureza divina, isso é a vida que Deus tem para mim. É a vida abundante. Ele está falando disso, da vida eterna, da vida abundante, da vida verdadeira. Quando eu tenho a natureza divina em mim, eu tenho vida plena na minha vida. Agora ele está dizendo que é por meio das promessas grandiosas e preciosas de Deus que eu posso desfrutar disso. Deus é alguém em que somente a palavra dele pode trazer vida e transformação. As promessas de Deus por si só, as palavras de Deus por si só, têm poder de trazer transformação, de trazer vida. Quem crê nas promessas de Deus, desfruta dos benefícios que ela tem. Diferente de nós, muitas vezes, para que a nossa promessa, nossa palavra tenha validade, nós precisamos dar algo em garantia, né? Eu vou comprar alguma coisa, pegar um empréstimo, aí o banco vai querer a minha casa em garantia, que eu vou cumprir a minha palavra. Com Deus é diferente. O simples falar dele, a simples palavra que ele fala, já tem poder para transformar e para agir. Já tem força e poder para agir. Por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes pode parecer muito vago eu pensar assim. Quer dizer que o que eu tenho de Deus, eu só tenho as promessas de Deus? Que quando fala de seres humanos, a gente fica assim, não, fulano de tal prometeu, mas não sei se ele vai cumprir. Ele disse que ele vai me dar aquilo que ele prometeu, mas eu não tenho certeza. Então, quando fala de Deus, nós estamos falando de um ser totalmente diferente. A palavra de Deus é totalmente confiável e totalmente certa. Não existe possibilidade de Deus dizer algo que não vai acontecer. Entende? Não existe a menor possibilidade de Deus prometer algo que Ele não vai cumprir. A questão é como a gente recebe isso na nossa vida. Como é que eu recebo as promessas de Deus? Está dizendo que é por meio dessas promessas que eu me torno participante da natureza divina. Que eu encontro vida plena, que eu encontro vida abundante. Então eu preciso encontrar uma forma dessas promessas se tornarem realidade na minha vida. E que promessas são essas? Que promessas são essas que Deus tem para nós? A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia é o melhor lugar para você encontrar as promessas de Deus. Para você ler e perceber. Às vezes a gente lê a Bíblia de forma assim, desavisada. A gente lê a Bíblia e a gente acha bonitas as histórias que tem lá. E a gente fica, ao invés de a gente usar a Bíblia do jeito certo, como para nos dar a certeza daquilo que Deus vai fazer, nós usamos às vezes a Bíblia só como uma forma de nos inspirarmos. Todas as palavras e as promessas da Bíblia, elas são verdadeiras e elas podem se manifestar na sua vida. Todas, não tem exceção. Deus também pode fazer promessas diretamente a nós, né? E é maravilhoso você ouvir Deus falando para você, Ele prometendo algo, e você se agarrar àquilo, e viver por meio daquela promessa, e poder ver o agir de Deus na sua vida, porque um dia Ele falou com você, e prometeu algo, e você acreditou, e você viveu por meio daquilo, e aquilo se tornou realidade. Peça a Deus para falar com você, para Ele fazer promessas para a sua vida. Algumas promessas que a Bíblia traz, a gente já até falou aqui um pouco, né? A Bíblia diz que os filhos de Deus não passarão necessidade. Diz que nós teremos tudo que nós precisamos. Nós transbordaremos e teremos até mais do que o suficiente. Isso é uma promessa. Está lá.
vocês terão tudo em todo o tempo, vocês serão supridos em todas as suas necessidades. Essa é uma promessa de Deus. Se tudo que Deus fala é verdadeiro e todas as promessas dele ele cumpre, então o que é que eu e você podemos fazer? Você está passando por dificuldade financeira agora. O que é que você vai fazer? Talvez a primeira coisa que você tem que fazer é organizar sua vida financeira, viu? Porque muitas pessoas o problema não é dinheiro, é a organização financeira, tá? Isso aí não depende de Deus, depende de nós, tá bom? Mas se você está passando necessidade, se você está com dificuldade financeira, se você perdeu o emprego, e Deus prometeu que você vai ser suprido em todas as suas necessidades. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar e dizer: Senhor, o Senhor me prometeu que vai suprir as minhas necessidades. Eu te peço que o Senhor mande provisão para minha casa, para minha família. Eu quero que o Senhor cumpra essa promessa na minha vida. Você não está cobrando Deus, porque Deus tem prazer em cumprir as promessas dele. Mas você deve clamar e pedir para ele. Se você está procurando emprego, você vai sair de casa atrás de emprego e você vai crer que o Senhor vai lhe dar um emprego. É isso que um filho de Deus faz. Às vezes eu faço esse exercício comigo mesmo, acho que eu já falei disso aqui. Algo vai acontecer e eu estou com medo, eu não sei se vai dar certo, isso e aquilo. E eu repito para mim mesmo. Eu repito para mim mesmo, mas eu falando com Deus, né? Porque a nossa palavra tem poder. Então eu repito para mim mesmo, em voz alta. Então se você está procurando emprego, você vai orar e dizer: o Senhor vai me dar um emprego, o Senhor vai me guiar aonde eu devo ir, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai me trazer favor diante daquele patrão, aquele empresário que eu vou até lá tentar conseguir emprego. E eu creio que eu vou conseguir um emprego, porque o Senhor prometeu que nunca vai me faltar o que eu preciso. Amém? Não tenha receio de pedir dinheiro para Deus, se você está precisando mesmo, porque Deus disse que ia suprir suas necessidades. Outra promessa, Deus promete curar as nossas doenças. Já falamos disso também. Quando você for orar pedindo cura para Deus, não ore se for da vontade de Deus. Você vê lá Jesus, em algum momento, alguém que veio a ele com fé, Jesus deixou de curar? Ninguém. Todas as pessoas que chegaram até Jesus, acreditaram que Jesus podia curar, saíram de lá curadas. Todas. Então, é uma promessa de Deus, que Ele curaria as nossas doenças. Lemos lá no Salmo 103, do 3 ao 5. Então, o que nós precisamos fazer é nos tomar posse dessa promessa. Deus quer nos curar. O Jesus que curou no passado é o Jesus que habita em você hoje, e o poder de cura continua aí com você. Então ore: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser curado. Ore, continue orando e continue perseverando e acreditando que Deus vai lhe dar a cura. Porque Ele prometeu que nos traria cura. Ele não só nos traria cura para as nossas doenças, como nos usaria para curar outras pessoas. É isso que ele... Lá em Marcos 16, ele diz isso, né? Aqueles que creem, esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, curarão os doentes, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tudo isso o Senhor nos prometeu. Outra promessa que eu quero citar: Deus promete que é possível vivermos longe da corrupção do mundo. Às vezes nós estamos tão pressionados com o desejo do pecado, que nós achamos que não é possível viver liberto do pecado. E eu quero dizer isso para você essa noite. Talvez você já tenha desistido de ser liberto. Você já se entregou os pontos e disse assim: Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Esse pecado é forte demais para mim.
Aí o que você, quando esse pensamento vem na sua cabeça, sabe o que você diz? Mas maior é o que está em mim, que é Deus, e não o que está lá fora. Então eu posso vencer esse pecado. Eu posso vencer, eu posso viver em santidade. Não aceite viver menos do que a vida abundante que Deus nos prometeu. Não aceite. Deus quer que você viva essa vida. Sua vida pode mudar, não existe pecado, não existe vício, não existe traço de caráter que não possa ser mudado. Não existe. O que existe, pessoas que não buscam a Deus, não pedem, não creem que a mudança pode acontecer. A Bíblia diz que Deus levanta o abatido e renova as forças do cansado. Você está com depressão? Ore que Deus vai curar você. Amém? Ah, então não tenho que ir para terapia, eu não preciso tomar remédio. Não é isso. Você não precisa fazer assim. A terapia, os remédios, tudo isso é uma forma de Deus trazer restauração para a sua vida. É um instrumento que Deus colocou. Mas você vai usar tudo isso e colocando diante de Deus: Senhor, esse remédio vai fazer efeito e eu vou ficar curado. Senhor, na terapia eu vou aprender o que eu preciso para mudar meus hábitos e ser curado. Senhor, eu vou me manter curado, porque é o Senhor que levanta aqueles que estão abatidos. É interessante que na terapia, eu estou fazendo terapia há um tempo, e a terapeuta ela diz que é muito mais fácil a terapia para quem tem Deus na sua vida. Ela diz que a evolução é muito mais rápida do que aqueles que não têm a Deus na sua vida. Só para você ver a diferença. Porque ela diz que à medida que ela vai trabalhando com as técnicas da psicologia, o Espírito Santo também vai trabalhando na vida da pessoa. Então é um companheiro, né, muito bom para que a pessoa evolua mais rápido. Estão me pressionando aqui atrás. Não, eles estão se preparando. Qual é a promessa de Deus que você mais quer que se torne realidade na sua vida hoje? Essa e outra, eu citei algumas, mas você pode ter outras coisas que você quer se libertar, que você quer viver, e você já viu na Bíblia dizendo que isso Deus prometeu que não seria assim na sua vida. Você já leu na Bíblia que diz assim: o cristão, o filho de Deus, aquele que crê, ele não vai ser assim na vida dele. Qual foi a promessa de Deus que você já leu, que você quer que se torne verdade na sua vida? Ore, peça, tenha fé, que as promessas vão se tornar realidade na sua vida. Viva como se as promessas de Deus já tivessem sido cumpridas. Viva como se o seu pedido por Deus já tivesse sido recebido. É assim que a fé se manifesta na nossa vida. Não espere você sentir alguma coisa, não espere acontecer algo para que você acredite que a promessa de Deus vai ser verdade na sua vida. Você precisa primeiro acreditar, você precisa primeiro dar o passo para depois as coisas mudarem, as coisas serem transformadas. É isso que a fé é. Se ajudar você, repita para você mesmo as promessas de Deus, quando você estiver querendo desistir delas. O Senhor prometeu que pela mulher santa, o seu marido é santificado. Está lá. Então o que você vai pedir para Deus? Senhor, pela minha vida, pelo meu testemunho, a minha família, o meu marido vai ser santificado. Cumpra essa promessa na minha vida. E viva como que Deus está cumprindo isso. As verdades de Deus, elas não se tornarão verdade até que você creia nelas primeiro no seu coração. Uma oração feita com fé é uma oração com garantia de que será atendida. Eu quero ler só mais esse texto.
Marcos 11, 22 ao 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Jesus está dizendo que é possível que alguém dê uma ordem a um monte, e esse monte, para que esse monte se mova de lugar, e isso vai acontecer exatamente como a pessoa diz. Mesmo que seja algo humanamente impossível de acontecer, né? Como um monte sair do seu lugar e se transportar. Ele usa esse exemplo do monte para nos dizer que tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos que já recebemos o que nós pedimos, é exatamente assim que vai acontecer. Então você vai orar pedindo para Deus lhe dar fé no seu coração para acreditar. Você vai agir na certeza de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Tudo depende da nossa fé em Deus. De acordo com o que Jesus diz, é a minha fé em Deus que vai me fazer alcançar aquilo que eu pedi. É a minha fé em Deus. Por isso que o texto começa Jesus dizendo assim, tenham fé em Deus. Tudo que você pedir em oração, crendo que já o recebeu, assim vai acontecer. O mesmo exemplo da oração respondida por meio da fé, também se aplica às promessas de Deus. Elas vão se tornar verdade na sua vida, a partir do momento que você exercitar a sua fé. Você não precisa de fé, não é só para aceitar Jesus na sua vida. Você precisa de fé para viver a vida cristã na sua vida, diariamente. Sem se conformar com quem você é, mas acreditando que Deus vai lhe tornar mais parecido com Ele, dia após dia. Tenha fé que todas as promessas de Deus são suas por direito. Não é porque você merece, viu? Não é porque você merece. O Isaac Filho, lá em casa, quando ele quer uma coisa, a gente não quer dar, ele diz assim, mas papai, mas eu quero tanto isso, né? Ele fala desse jeito, eu quero tanto isso, tentando nos convencer. Às vezes a gente precisa ser como uma criança, sabia? Pedir a Deus, insistir, crer que Deus vai nos dar, que Ele quer nos abençoar. Deus quer dar boas coisas aos seus filhos. Jesus disse isso, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não é só ser filho, você precisa pedir. Peça e será dado, busque e encontrarão, bata na porta e ela vai ser aberta. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta, essa porta vai ser aberta. Peça a Deus, busque, insista. Muitas vezes deixamos de receber as promessas de Deus por falta de fé e por falta de perseverança na nossa oração. Ore, continue orando, continue insistindo. Ele quer cumprir as promessas dele na sua vida. Creia e peça, não desista. Aquilo que ele prometeu, ele vai dar.